Oi, tudo bem? Essa aula ela é um pedaço de uma aula maior. Se você quiser o conteúdo para resolver esses exercícios, mais exercícios ainda desse tema ou exercícios desse vestibular, os 3 links estão na descrição. Valeu! Sexta questão, Unesp 2009, primeira fase. Certo, 10 segundos para você ler, olhar a tabela, tentar resolver, eu já vou fazer na sequência. Beleza, vamos olhar aqui a tabela. Substância, benzeno, tolueno, parachileno, bifenilo, temperatura de fusão, né? Sólido, líquido, líquido, sólido, temperatura de ebulição, líquido, gás. Beleza, é uma tabela. Baseando-se nas propriedades físicas apresentadas na tabela, a pressão de atmosfera, assinale a alternativa correta, considerando que todos os processos citados ocorrem nessa pressão. Que processos? Vamos ter que ler o texto, não tem jeito. Os hidrocarbonetos aromáticos simples são provenientes de duas fontes principais, carvão e petróleo. A decomposição do carvão por aquecimento na ausência de ar conduz à formação de compostos voláteis, gasosos. Daí você vai pegando aí pelo texto. Um líquido viscoso, alcatrão da hulha, e um resíduo sólido, coque. Isso daqui a gente vai ver em química ambiental, tudo bem? Esses processos, mas vamos lá. A partir da destilação fracionada do alcatrão da hulha, então ele pegou aqui o líquido viscoso dessa decomposição do carvão, então ele fez a decomposição do carvão, pegou o líquido viscoso, que é o alcatrão da hulha, e aí a partir da destilação fracionada, destilação fracionada é o tema que a gente viu anterior, obtém-se diversas substâncias aromáticas, entre essas benzeno, tolueno, parachileno e o bifenilo. Então, a partir da destilação fracionada, se obtém esses caras aqui. Baseando-se nas propriedades físicas apresentadas na tabela, assinale a alternativa correta, considerando que todos os processos citados ocorrem na pressão de uma atmosfera. O bifenilo é líquido a 25 graus Celsius. Então vamos lá. O principal aqui, propriedades físicas da tabela. Lá na aula de propriedades físicas das substâncias, a gente achou o estado físico de uma substância olhando por tabela. Então isso daqui é uma coisa bem tranquila de fazer, que a gente viu lá atrás. Então como que a gente faz isso? A gente coloca gradiente aqui de temperatura, né? Então temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Então ela aumenta da esquerda para a direita. Então, por exemplo, 0, 5, 10, 80, 100. Abaixo da temperatura de fusão, temperaturas abaixo para a esquerda, vão estar sólidos. Temperaturas, né, entre a fusão e a ebulição, para essa substância ela vai estar líquida. E se a temperatura ambiente for acima da temperatura de ebulição da substância, ela vai estar gasosa. 25 graus Celsius para o bifenilo. 25 graus de temperatura ambiente é abaixo da temperatura de fusão. Então, 25 graus Celsius, o bifenilo vai estar líquido? Não, X, ele vai estar sólido. Beleza, eliminamos a alternativa A. B, durante a destilação fracionada do alcatrão da hulha, então na destilação fracionada do alcatrão da hulha se obtém esses caras aqui. O composto obtido primeiro é o benzeno, então primeiro o benzeno, a seguir vem o tolueno. Então, isso daqui é muito importante, pessoal. Na destilação, quem que é o primeiro cara a virar gás e ser coletado? É aquele com a menor temperatura de ebulição. Então, o que tem a menor temperatura de ebulição vai virar gás primeiro e vai ser coletado. E depois, o segundo, e depois, o terceiro, e assim sucessivamente. Então, nesses 4 aqui, qual que tem a menor temperatura de ebulição? O benzeno, ele vai ser coletado primeiro. Depois o tolueno, segundo, depois o parachileno e por último o bifenilo. Então essa a ordem de obtenção na destilação fracionada. Por que destilação fracionada? Porque os pontos de ebulição são próximos, vai ser essa daqui. Então primeiro obtém o benzeno e depois o tolueno. Opa, tá com cara de CAB. Vamos eliminar as outras alternativas? Durante a destilação fracionada do alcatrão da hulha, o composto obtido primeiro é o tolueno. Tolueno com esse ponto de ebulição intermediário? Não. Você poderia achar que é o benzeno ou o bifenilo, ou é do menor para o maior ou do maior para o menor. Lembrando, primeiro, que evapora primeiro é com temperatura de ebulição menor. Então tá errado isso daqui, a gente marca B. E o primeiro não é o tolueno, o primeiro é o benzeno, menor ponto de ebulição, é do mais volátil, com menor temperatura de ebulição, para o mais volátil.
O para-chileno é gasoso a 100 graus Celsius? Para-chileno é gasoso a 100 graus Celsius? Aí você pega os 100 graus Celsius e põe. Ele tá aqui? Não. Tá no meio? Tá no meio. 100 graus Celsius de temperatura ambiente é uma temperatura intermediária ao ponto de fusão e de ebulição. Então, o para-chileno estaria líquido a 100 graus Celsius, porque está entre esses dois pontos. O bifenilo sublima-se acima de 225? Não é sublima. Acima de 225, ele ebule. Então, a sublimação, o texto não falou nada de sublimação para você. Vou citar 2 casos aqui, só para você entender a questão da sublimação. Naftaleno, bolinha de naftaleno, né? Uma bolinha sólida. Se você deixar ela no ambiente, ela vai sublimando, porque é uma característica desse tipo de composto aromático, tal, que até poderia ter aqui. Só que o texto não te deu nenhum indicativo disso. Se você aquecer o naftaleno, ele vai derreter a 80 graus. Então ele tem a temperatura de fusão a 80, mas antes dele fundir, ele pode sublimar também. Beleza. E outra coisa que tem para sublimação, que é legal saber, tem a aula de sublimação lá atrás, que a gente viu isso, é que substâncias que têm o ponto triplo muito baixo, abaixo da pressão ambiente, aí sim vai ter uma temperatura que sai do sólido e vai para o gasoso, como o caso do gelo seco. Não é só uma questão de característica da substância, é porque o ponto triplo é baixo, que a gente viu lá na aula de diagramas de fase. Então o texto não deu nada indicativo de sublimação para você, você pode vir aqui no B que tá certinho. Vamos ver a taxa de acerto, 43,9, é quase uma questão difícil, mas a dificuldade está ali na média, tudo bem? Então uma questão de dificuldade média, com essa noção de recolhido primeiro na destilação fracionada, você conseguiria resolver. Beleza? Vamos para o próximo?